Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Bem-vindos a mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é realizado pelo Grupo de Estudos do Livro da Codificação, do CELV, Centro Espírita Luz e Verdade. O CELV fica localizado na rua Vitor Alves, número 226, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Hoje estaremos estudando o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, para darmos início ao nosso estudo de hoje, vou colocar aqui uma música para a harmonização do nosso estudo. Logo depois, Juliana, além, para a nossa prece inicial. Há uma luz em nós, pronta pra brilhar. Eu sei, um dia será melhor do que hoje está. Ao amor em nós se revelar, dorme, mas despertará. Não há como a gente negar. Cairá o véu do rancor, da tristeza e da dor. O vento levará as palavras em vão, que turvam a nossa visão. Haverá um lume de paz e as guerras nunca mais mancharão nossos sonhos com o sangue irmão, delírios da nossa ilusão. Há uma luz em nós, pronta pra brilhar. Eu sei, um dia será melhor do que hoje está. Há o amor em nós se revelará. Dorme, mas despertar. Não há como a gente negar. Saberemos caminhar, bem mais simples nos tornar. Um sorriso de flor da criança em botão, regando o jardim da razão. Se ouvir a voz da canção penetrando o coração,
valor de tudo que o mestre ensinou. Na, 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 Boa noite, meus amigos. Agora, então, depois dessa música que já nos acalmou, que já nos harmonizou, vamos elevar ainda mais o nosso pensamento, levar o nosso pensamento mais alto, pensar em Jesus, pensar nos nossos guias espirituais e agradecer a todos, principalmente a Deus, nosso Pai Criador. Agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, essa oportunidade maravilhosa de podermos reencarnar, de sabermos que vamos ter tantas oportunidades quanto necessitarmos, né? Para que nós possamos evoluir a cada existência terrestre, que possamos evoluir um pouco mais. Temos sempre tanto a agradecer, mas acho que principalmente essa oportunidade magnífica da reencarnação. Agradecer também, Pai, por ter nos dado a oportunidade de ter esse corpo, porque Ele é esse nosso instrumento. É com Ele que vamos poder, é com Ele que podemos sempre estar vivenciando as experiências terrestres. E agradecer também a Jesus, nosso irmão, nosso mestre tão querido. Agradecer, Jesus, por esses ensinamentos que deixaste para nós, por principalmente ter nos ensinado que esse Deus que conhecíamos não era aquele Deus de temor, e sim esse Deus maravilhoso de amor, de misericórdia, de bondade, de justiça. Esse Deus que sempre nos guia, esse Deus que sempre nos quer bem. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. E como diz a música, lembremos que há uma luz em nós e vamos buscar essa luz. Vamos fazer com que essa luz possa iluminar os nossos caminhos, os caminhos de todos que estão ao nosso redor, através das nossas boas atitudes e dos nossos bons sentimentos. Então, busquemos aprimorar as nossas atitudes, os nossos sentimentos, para que essa luz possa brilhar cada vez mais em nós. E agora, então, que os nossos amigos, Adriano e Juliana, possam realmente estar sendo claros nas suas exposições, que possam, com todo o ensinamento, de forma tão amorosa que eles buscaram trazer para nós, que possam realmente atingir os nossos corações, que todos nós possamos sair daqui beneficiados com todas as suas palavras, beneficiados com o estudo que eles estão trazendo. Pedimos então agora permissão para iniciar o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, passamos para a Juliana, que fará a parte inicial desse estudo. Juliana, por favor. Vamos lá. Então, que façamos brilhar a nossa luz, né, Helene? Um pouquinho a cada dia, né? É o convite que Jesus nos faz, né? E que o Evangelho reforça esse convite, né? Trazendo todos esses ensinamentos, esses exemplos que o Mestre deixou para nós, né? Então, boa noite, amigos, boa noite, Adriano, boa noite, Helene. Que possamos estudar nesse capítulo 9, né? Já estamos no capítulo 9 aqui do Evangelho, né? Nessa noite, mais uma bem-aventurança, né? Hoje, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, né? Apenas uma curiosidade, lá na edição francesa, né? Na primeira edição que Kardec teve em suas mãos,
lá seriam os bem-aventurados os que são doces e pacíficos, né? É que fala da doçura mesmo. Mas nós aqui, conforme as traduções vão chegando, né, nós colocamos como brandos, mas queremos dizer a mesma coisa, né? Só uma curiosidade, a gente quando estuda vai descobrindo, né? E aí vai compartilhando o que a gente aprende, né? É muito bom. Então, hoje, a gente vai conversar principalmente sobre esses 2 versículos de Mateus, o item 1 e 2, e depois sobre as injúrias e violências, que vem nos comentários de Allan Kardec. E um pouquinho depois, sobre as instruções dos espíritos, que nos cabe a afabilidade e a doçura, a paciência, e depois Adriano entra com a obediência e resignação e a cólera. Então, é um tema, né, extremamente atual, né? Ele está presente não só aqui no nosso Brasil, né, a pátria do Evangelho, mas também de uma forma geral pelo mundo, né? Nós estamos convivendo com a violência, né, todos os dias, seja longe ou seja perto de cada um de nós, né? Mas tudo isso a gente vai tentar trazer assim uma clareza, né, um convite a essas reflexões que vão nos ajudar muito a compreender por que Jesus fala das bem-aventuranças, né? Por que ele coloca que bem-aventurados são os brandos e pacíficos, e por que ainda precisamos passar por essas violências, né? Essas violências porque elas se apresentam das mais variadas formas, né? Não só a violência com a arma, que traz a guerra, né? Que tira a vida do irmão, como diz lá o item 3 para a gente, né? Do Evangelho no capítulo de hoje, mas também a violência que sai da nossa boca, seja das coisas mais simples do dia a dia, uma contenda, né, uma desavença com um vizinho, uma briga na direção, quando você está lá no seu carro, no seu transporte, enfim, quando ela sai da boca, quando ela agride da maneira que for aquele que está próximo de nós, né? Então, vamos lá. Quando Mateus traz para a gente o item 1 e 2, falando dos bem-aventurados, os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, a gente compreende que somos filhos de Deus. E nesse caminho nós temos uma herança, né? Tá lá. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, né? O possuir é porque herdarão a terra, né? E aí, quando Jesus passou e nos deixou esse ensinamento, ele quis nos dizer que está relacionado à nossa existência material, né? Nós herdaremos a terra se progredirmos junto com a terra, né? Junto com o planeta, com o orbe em que nós habitamos, né? Essa é a nossa herança. Nós seremos merecedores de estarmos aqui, de continuarmos reencarnando aqui, para progredir junto com a Terra, se assim caminharmos no progresso junto com o nosso planeta, né? Por isso nós somos herdeiros, né? E aí quando ele fala para a gente, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, né? Esse pacífico é aquele que vai agir em prol da paz, né? Que vai colocar os seus pensamentos e as suas ações em prol da paz. Então, a gente percebe que nós temos uma correlação muito importante, né, entre todas essas colocações que Jesus nos faz, né? Principalmente quando Mateus coloca o item 1 e 2 para a gente, relembrando, né, esse chamado do Mestre Jesus. Porque aqui nós vamos falar de algo que está presente na nossa vivência cotidiana, né? Nesse momento em que estamos. O que nós estamos fazendo, além de buscarmos refletir para mudarmos, para nos transformarmos, o que é que nós estamos fazendo para sermos merecedores de continuarmos
evoluindo, de continuarmos progredindo junto com o nosso planeta, né? Porque para nós continuarmos vivendo aqui, como já dissemos, né, vendo a Terra chegar ao mundo de regeneração, nós também precisaremos ser merecedores, né, de retornarmos para cá e continuarmos a progredir. Então, as próprias organizações terrenas, elas estão mudando, né? A gente percebe que aquele que não tem um respeito pelo outro, aquele que não busca tratar da melhor forma possível, se colocar da melhor forma possível, e aí a gente vai entender por que a afabilidade e a doçura, né, vão nos convidar, porque são essas máximas que o Cristo nos coloca sobre a brandura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência, como uma lei que o Mestre nos ensina, né? Então, a gente não pode mais viver nesse mundo sem nos colocar dessa maneira, porque o nosso tempo de viver aqui, não exercitando, não praticando essa lei de brandura, de moderação, de mansuetude, não nos permitirá que possamos retornar para cá numa próxima oportunidade. Nós teremos que estar num mundo onde ele vai estar em equilíbrio com a nossa condição, com a nossa evolução, né, com o nosso progresso moral. E aí nós vamos ter que habitar aqueles mundos que ainda estarão em provas e expiações, porque a Terra está caminhando, né, e nos convidando, né, para essa regeneração junto com ela, né? Então, aquele que não tem mais como se colocar, como mudar a sua forma de agir, ele não terá mais espaço para estar neste planeta daqui a algum tempo. Então, esse convite que o Mestre Jesus fala e nos faz, né, dos brandos e dos pacíficos, a gente vai entender bem quando Humberto de Campos, nossa, fugiu aqui o nome, quando Humberto de Campos vem contar para a gente lá no livro Boa Nova, de novo nós vamos recorrer a Boa Nova, porque não tem como, né, nós não falarmos dele, ele conta aqui para a gente na passagem do Mestre, lá no Sermão do Monte, né, no item 11, no capítulo 11, que ele fala assim, explicando as colocações do Mestre Jesus, e é uma forma que a gente tem de compreender que Jesus nos fala dessas bem-aventuranças, não naquele caráter presencista ali, né, no momento em que ele estava. E Humberto de Campos nos faz perceber que ele nos coloca como uma colocação para o futuro, né, dirigido ao incomensurável futuro da humanidade, né? Então a gente vai ler esse trechinho para que possamos entrar aí na sintonia do estudo. E fala assim, Humberto de Campos: bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo, falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano, né? Toda a pregação de Jesus, né, durante o sermão. Do alto do monte, soprava um vento leve, em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e, obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. E é o que acontece até hoje, né? Aquelas brisas que sopravam, né, na fala do Mestre Jesus, porque Jesus, ele, ao mesmo tempo que conseguia equilibrar a sua firmeza, né, junto com a sua doçura, né, por isso nosso modelo e guia, ele dava esses exemplos no cotidiano, no dia a dia dele, junto aos seus apóstolos, né? Então ele tinha essa possibilidade, essa condição já, né, como espírito altamente evoluído, de equilibrar a sua firmeza de palavras, né, e de exemplos, mas colocando a sua doçura, né, a sua mansuetude, a sua afabilidade.
e nos convidando a essas reflexões, né? Desde a época em que esteve conosco aqui no mundo material. E aí ele fala assim: quando Jesus terminou a sua alocução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento, como radiosas bênçãos divinas. Muitas mães sofredoras e oprimidas, com suave fulgor nos olhos, lhe trouxeram os filhinhos para que ele os abençoasse. Anciães de frontes nevadas, pelos invernos da vida, lhe beijavam as mãos. Cegos e leprosos rodeavam-no com semblante sorridente e diziam: bendito seja o Filho de Deus. Jesus acolhia-os satisfeito, enviando a todos o sorriso de sua afeição. Então é realmente um convite para a nossa reflexão. E como Humberto de Campos coloca aqui, Jesus, ele colocava e dirigia tudo aquilo para o futuro, né? Para que as palavras dele se estendessem ao longo da caminhada, da jornada evolutiva de todos nós, né? Independente da época em que estaríamos aqui no mundo físico novamente, né? Então ele deixava isso muito claro. E Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, vem fazer para a gente esse roteiro, né? Vem trazer para a gente esse processo de transformação que a gente vem buscando. Porque é um processo, né? A gente sabe que tudo acontece aos poucos, né? Para que o processo seja seguro, ele precisa de uma base sólida, firme, né? E aí nós vamos fazendo essas transformações devagar, né? Para que as nossas conquistas possam realmente fazer parte dessas transformações, exercitando no nosso dia a dia, né? Então fica sempre esse convite. E aí a gente vai ver ao longo da leitura aqui do estudo, nos itens 4, 5 e 6, que no item 4, Jesus traz, então, essa brandura, essa moderação, mansuetude, afabilidade, a paciência como uma lei, né, como nós já dissemos. E depois, no item 5, ele vai falar dos bens terrenos e dos bens do céu, né, que a gente não pode deixar que os bens terrenos se coloquem acima dos bens celestiais, né, desses bens que nós buscamos pela nossa transformação, dar realmente o valor ao que importa, mas que precisamos viver no mundo material para isso. E lá no item 6, ele justifica porque nós ainda não conseguimos exercitar essa lei que ele nos convida lá no item 4. Né? Ele sabe que nós temos as nossas imperfeições, né? Ele sabe que nós temos que fazer isso um pouco de cada vez, para que a nossa compreensão seja uma compreensão ampla, né? Para que nós tenhamos essa certeza de que queremos realmente essa transformação, para que esse caminho possa ser não só conhecido, né? Não só sabido, mas de que de alguma maneira ele possa nos transformar, porque o Evangelho ele faz o convite à transformação, né? Não só para conhecermos, não é para converter, né? O Evangelho ele vai transformar, porque eu posso me converter com algumas palavras, com algumas coisas que venham e que cheguem, né, até o meu conhecimento, mas no dia seguinte eu posso mudar de ideia de novo, né, e aí tomar um outro rumo. Mas quando eu vou transformar os meus pensamentos e, por consequência, as minhas ações, né, que vão inserir diretamente nas minhas condutas do dia a dia, aí sim o Evangelho vai fazer o seu papel de transformar e não apenas o de converter, né? Então, vamos seguir um pouquinho mais. E aí, no item 4, quando a gente vai estudar sobre as injúrias e violências, que Jesus nos fala que é uma lei, né, pelas máximas que ele coloca lá para a gente, dos bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, e dos bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, né? Então, ele vai condenar, né, a violência. Se ele diz que a brandura, a mansuetude, a moderação, a paciência e a afabilidade formam uma lei, então ele vai condenar a violência, né? Ele vai dizer que a violência, a cólera
E toda expressão, como está lá no Evangelho, descortês, né, de que alguém usa para com os seus semelhantes, ela não será apreciada, né? De maneira alguma, ela poderá continuar a existir, já que estamos passando para um mundo de regeneração, né? Então, a gente vai trazendo de lá para cá, porque a gente vê que é completamente atual. Por isso, Jesus nos falava por parábolas, né? Para que nós pudéssemos compreendê-la em qualquer tempo, né? Compreendê-las em qualquer tempo. Então, a gente coloca aqui uma atenção nesses comentários de Kardec, porque ele nos diz assim: a intenção, ela vai agravar ou atenuar a falta. E para Deus, né, nós sabemos que não vamos ocultar as nossas verdadeiras intenções. Nós podemos ocultar, sim, né, para o que está próximo de nós, porque botamos uma máscara, né, fazemos uma veste diferente, e aí ocultamos o que realmente estamos sentindo. Mas a nossa verdadeira intenção, para Deus, para o nosso Pai, não. E aí ele sabe se nós vamos agravar ou atenuar a nossa falta, né? Porque dependendo dessas intenções, é que nós vamos nos colocar diante daquele a quem estamos nos dirigindo, né? Uma palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei, né? A essa lei de amor e de caridade que o Mestre Jesus nos convida aqui no comecinho, né? Ele fala aqui para a gente que essa lei de amor e caridade deve presidir as relações entre os homens e manter um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. Depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão, né? Então, Kardec vem reforçar para a gente, nos seus comentários, a importância de nós buscarmos exercitar, nós buscarmos praticar essa lei que o Mestre nos convida, né? Que nos fala da brandura e da mansuetude, ao invés de colocarmos em prática a violência. E aí é a violência, como nós dissemos lá no comecinho do estudo, nas suas mais variadas formas, né? Que nós não podemos tolerar nenhuma delas. Nenhuma das maneiras com que ela se apresente. E como é que nós vamos colocar esse não tolerar? Então, a primeira parte, nós já sabemos que não podemos responder uma violência com outra violência, né? Porque o mal que me fazem não me faz mal, mas o mal que eu faço ao outro, esse sim, me faz muito mal, porque vai me tornar um ser mau. Então, se eu cometo uma violência com aquele que está próximo, com aquele a quem eu tenho a oportunidade de conviver, se eu retribuo uma violência dele com uma violência ainda maior, né, eu só estou ampliando essa troca de energias que não são salutares, né, que vão me prejudicar e prejudicar aquele que está junto comigo, né? Então, nós temos que ter essa consciência de que nós jamais poderemos responder uma violência com o outro. É difícil? Vamos num exemplo prático, né? É difícil no trânsito. A Lene gosta muito de falar dos exemplos do trânsito, e é verdade, porque assim, é no dia a dia. Sejamos motoristas, sejamos os pedestres, né? Uma freada, uma fechada, né? Um pedestre que passe na nossa frente correndo e você leva aquele susto. E aí você pode até não falar, mas o pensar, né, já te coloca ali naquela sintonia finíssima com um tipo de violência. Porque os pensamentos baixos, né, aqueles pensamentos pequenos, eles também são um tipo de violência. E aí, quando você expressa, aí tudo fica muito mais complicado, porque você entra em sintonia e coloca tudo aquilo que está à sua volta naquela sintonia baixa também junto com você. E aí pode se provocar uma discussão e coisas até muito mais graves, como a gente vê nos noticiários, né? Isso é um exemplo do nosso dia a dia. Um vizinho que bota uma música alta e aí você chega lá na sua janela ou na sua calçada e já vai gritando e mandando ele abaixar. Então, assim, são coisas tão simples do nosso cotidiano,
mas que a gente muitas vezes não tem essa perspicácia de prestar atenção na nossa reação. Não me importa o do outro, porque não é porque o outro está errado que eu também vou fazer errado, né? Também vou ter uma reação errada como a do outro. É o meu exemplo, é a minha busca pela transformação, é a minha busca de corrigir as minhas falhas. E nisso eu estou dando exemplo para o outro. Quantas brigas não são evitadas, né? Quantas aflições não são evitadas quando nós nos colocamos perante o outro sem gritar, sem agredir, sem injuriar, sem violentar, né? Então, que nós possamos ir caminhando, buscando esses ensinamentos do Mestre Jesus, dentro do seu Evangelho, né? E que Kardec, e depois nas instruções dos Espíritos, a gente vai vendo como eles vão dissertando isso para a gente, e esses entendimentos vão entrando, vão fazendo parte, né, de nós. E isso é muito bom. Então, esse roteiro que Kardec nos traz é um convite à reflexão, né? E aí a gente faz uma pergunta. Quem de nós nunca disse assim, eu sou muito bom, eu sou calmo, né? Eu procuro resolver as minhas coisas da melhor maneira possível, mas não pisa no meu calo, não. Né? Esse mas não pisa no meu não, já é um indício de que nem sempre nós vamos buscar a brandura, né? A mansuetude, a tranquilidade, desenvolver a paciência, né? Para nos conduzirmos no nosso dia a dia, né? Diante das situações que vão nos aparecendo. Ou então, quando a gente se coloca também de uma outra maneira, ser brando, esperando algo em troca, né? Tipo, uma mão lava a outra. Eu vou fazer isso aqui, agir dessa maneira, para que lá na frente, ou porque logo ali depois, no dia seguinte, eu possa receber esse uma mão lava a outra, né? Então, será que é válido? Ou será que a gente tem que buscar esse exercício constante sem esperar algo em troca? Porque a ideia é de aprimoramento, né? Então, se eu busco constantemente praticar, né? Esse convite é que o Mestre Jesus nos chama, né? Essas reflexões, se eu procuro colocar em prática, eu estou contribuindo para o meu aprimoramento moral, né? Claro, porque eu estou sendo sincero, olha a intenção lá que Kardec falou para a gente no item 4, né? Vai depender da minha intenção. E essa intenção, eu sei qual é. Eu tenho plena consciência dela. O outro não, mas eu e o Criador sabemos com certeza qual será essa intenção, né? Então, esse burilamento do espírito, ele vai acontecendo durante todo o seu processo de evolução, de encarnação e encarnação, né? É por isso que nós estamos no mundo material, para que nós possamos fazer esse burilamento do nosso espírito, das coisas que vão nos tentar, que vão nos convidar a falhar, que vão nos convidar a continuarmos com as nossas imperfeições, porque nós vamos dar cara a cara com o orgulho, com o egoísmo, com o interesse pessoal, né? Sobre muitos desses que já falamos nos capítulos anteriores, mas que essa é a ideia, né? É o nosso burilamento como espíritos imortais que somos, né? Então, de encarnação em encarnação, nós vamos aprendendo e temos que exercitar constantemente todas essas bem-aventuranças que o Mestre Jesus nos trouxe, que a doutrina dos espíritos vem nos explicar, para que nós possamos ir nos aperfeiçoando como espíritos que somos, né? Irmos progredindo. E aí, a gente entra no item 5. Isso, aqui no item 5, ainda nos comentários de Kardec, né? Quando ele fala para a gente: queria Jesus dizer por estas palavras: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometidos os do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, os bens celestes, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Sim,
né? Nós sabemos disso, porque precisamos lidar com essas coisas, né? Com todos esses bens materiais que temos acesso, não só falando das riquezas, né? Falando dos bens materiais do nosso dia a dia, com tudo que vamos lidar, né? Independente da riqueza ou da pobreza. A gente fala aqui de bens que vão além, né? Dos bens que nós lidamos na Terra, na nossa relação com aqueles que estão juntos de nós na caminhada, né? Na nossa relação com o nosso trabalho, que nos dá a renda para que possamos sobreviver, né? Em relação à religiosidade que abraçamos, tudo aquilo que temos a oportunidade de estarmos na Terra, né? Não só pensarmos em materiais, falarmos de riqueza ou pobreza, mas em tudo que vai envolver, né? Então, a Kardec continua dizendo, então o homem tem a necessidade dos bens da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros, né? Porque nós não podemos ficar presos a essas coisas do mundo, porque tudo é passageiro. Nós já vimos aqui, nos capítulos anteriores, que nós vivenciamos várias encarnações, e dentro delas nós vamos passar por várias situações do mundo, ora estando na riqueza, ora estando na pobreza, né? Ora estando na bonança, ora estando na dificuldade. Então, se nós passamos por tudo isso nas nossas encarnações, nós vamos estar de todos os lados e vamos poder aprender com tudo que nos chega, né? Então, isso que Kardec nos chama a atenção. Apesar de precisarmos suprir as necessidades do mundo material, que nós não deixemos que o valor maior seja dado a essas coisas do mundo, em relação às coisas que vêm dos céus, né? Ao que vem do reino celeste, que é a nossa verdadeira morada, né? O mundo espiritual. E aí ele continua aqui no finalzinho, dizendo que quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver o egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento, né? E aí esse forte e violento entram todas aquelas vicissitudes, né? Entram todas aquelas paixões que nós conhecemos, que é o orgulho, o egoísmo, o interesse pessoal, a avareza, né? A prepotência, a arrogância, né? E outras tantas. Então, tudo isso não será mais possível, porque nós não deixaremos mais que isso esmague aqueles que são mais fracos e que usam da bondade, de serem pessoas pacíficas, né? De viverem em harmonia, de buscarem a mansuetude como uma forma de transformação, como uma busca pela transformação no seu dia a dia. Então isso não vai mais acontecer, porque a violência não existirá mais, né? Muito pelo contrário, nós seremos todos parte dessa grande família universal, né? Que caminham pelo progresso, que estarão aptos a retornar ao planeta Terra para que possam continuar na sua caminhada evolutiva. E aí a gente chega nas instruções dos espíritos, que vem falar para a gente sobre a afabilidade e a doçura, né? Que está lá nesse texto que nos fala Lázaro. E aí, antes de nós entrarmos, nós queríamos falar só um pouquinho mais sobre essa parte da violência, porque, como nós já dissemos, é um assunto muito atual. E nós estamos nesse mundo recebendo tantas informações, né, de vários canais que chegam para a gente durante 24 horas. Né? E se nós bobearmos, nós acordamos ouvindo sobre violência e vamos dormir ouvindo sobre violência. Né? Então, nós precisamos ter uma atenção muito grande. E aí a gente foi buscar algumas colocações e algumas situações de violência que já fizeram parte e que ainda fazem parte da nossa trajetória. A gente foi lembrar da escravidão,
né? Como nos fala lá, o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Para aqueles que ainda não leram, vale muito a pena, né? A gente lembra da Inquisição, né? Que era o ser cristão e utilizar da violência. Aqueles que se diziam cristãos acabavam utilizando da violência para agredir a outros cristãos, porque eles agrediam aqueles cristãos que eles julgavam estar errados, né? É uma situação que nos chama muito a atenção, né? A gente lembra de Joana de Cusa, a gente lembra do próprio Kardec, né, na sua encarnação anterior, com Ian Hus, que também foi queimado vivo, né? A gente lembra de tantas passagens de Madre Teresa, né, quando acolhia todos aqueles que estavam abandonados pelas ruas da Índia. A gente lembra de Gandhi, né, mais atual agora. A gente lembra das guerras mundiais, né, que só excitaram a violência, só conduziram a humanidade à violência, né? As lutas entre os povos do Oriente, a gente está vendo no noticiário novamente, em meio a uma grande pandemia, né? Que é um convite à reflexão, e a gente precisa dar atenção a tudo isso que está acontecendo no mundo. E a gente queria falar de um assunto também aí mais particular aqui do nosso país, né, do Brasil, e aí gostaríamos de deixar claro que não vamos falar de nenhuma preferência política, né? Isso aí, a preferência é de cada um. Nós jamais podemos faltar com respeito à opinião do outro. Mas nós precisamos falar, porque falar de violência e não falar das armas, né, são assuntos que acabam se entrelaçando. E aí a gente tinha toda uma situação que nos favorecia, né, pela não liberação das armas. A gente tinha uma opinião pública muito voltada para isso, porque as consciências falavam mais alto, né? E aí a gente presta atenção no que a manipulação da opinião pública pode fazer, através das mídias em geral. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a nossa responsabilidade como espíritas, né, é tão grande quanto o nosso compromisso. Quanto mais sabemos, mais responsabilidade nós temos, né? E aí a gente viu que tudo foi feito de uma maneira que nos trouxe essa vivência novamente e que acabou tendo um projeto de lei aprovado para o uso da liberação das armas novamente, né? E isso é muito preocupante, porque é uma forma de escravidão, né? É uma forma de escravidão intelectual das pessoas, quando você se deixa manipular. E a consequência é uma violência física, porque as armas nos levam a consequências de violências físicas, né? Então, se nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, a agressão e a violência, elas já não podem mais fazer parte desse mundo, né? Elas têm que ficar para trás, porque nós já não caberemos mais dentro dessa situação de violência. Então, novamente, a gente fala, são efeitos muito nocivos, porque para nós que temos o conhecimento da doutrina dos espíritos, né, nós sabemos que as nossas ações, elas têm desdobramentos depois da nossa existência física, né? Então, que nós pensemos nisso, que nós pensemos na nossa responsabilidade. E aí, novamente, eu ratifico dizendo que, de maneira alguma, estamos entrando nas preferências políticas ou nos gostos de cada um, gente, por favor. É só uma reflexão que nós convidamos, porque qualquer tipo de violência vai gerar mais violência, porque a violência, ela é cruel. Nós sabemos que ela é cruel. Jesus já nos chamava a atenção, né? E ele veio para nos deixar esses ensinamentos, esse caminho, né? Esse convite para que nós pudéssemos exercitar a afabilidade e a doçura, a mansuetude e a paciência, como nos diz o item 6 e o item 7. A afabilidade é a delicadeza, é o ser amável, o ser cortês, né? É aquele que responde à violência sem violência, para convidar o outro que ainda age com a violência à reflexão, né? A doçura é essa meiguice, essa delicadeza no tato de lidar com o outro, é exercitar o respeito com o outro. E Lázaro vai falar aqui para a gente
que nós não podemos usar o verniz dessas qualidades apenas para se fazer parecer afável ou doce. Nós temos que realmente buscar, interagir, trazer tudo isso que está em nós, nessas transformações diárias que buscamos, essa verdade da doçura e da afabilidade, e não agir de uma maneira na frente de um e nos mostrarmos realmente como somos dentro do nosso lar, né, que é o que ele usa aqui de exemplo, né, ser respeitado na rua e ser temido dentro do lar, por não agir com essa delicadeza, com essa cordialidade, né, deixar que apenas esse verniz faça parte da nossa vida. E ele diz que quando nós deixarmos de passarmos esse verniz e realmente interagirmos de maneira honesta, né, usando a nossa verdade dentro dessa afabilidade, dessa doçura, os lábios, eles não precisarão mais fingir o leite e o mel, né, porque nós agiremos dessa maneira tanto em sociedade quanto na intimidade. E aí vem a verdadeira transformação, né? Porque nós não conseguimos enganar a Deus. E depois ele vem falar para a gente da paciência. Lá, um espírito amigo, né? E vem nos convidar, porque diz para a gente que a paciência também é uma caridade. E nós devemos praticar essa caridade ensinada pelo Cristo, né? A caridade não consiste só na esmola. Essa caridade, aos olhos do Pai, é a mais fácil de todas, né? Mas há aquela que é muito mais penosa e que nos será muito mais meritória, porque ela vai nos convidar para sermos instrumentos da paciência, instrumentos que contribuirão para que a paciência possa se fazer presente, né? Possa vir, possa emanar de cada um de nós. E aí, ele fala aqui para a gente, a vida é difícil, bem eu sei, mas se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de conhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores, porque ele fala para a gente do fardo que nos parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. E aí nós vamos buscar entender, porque nós precisamos ter essa certeza de que o Senhor da vida, né, o nosso Criador, ele permite a dor sim, mas ele permite a dor como um recurso da evolução para que nós possamos aprimorar e fortalecer a alma, né? São desafios que vão nos proporcionar experiências e vão nos alavancar para frente, para o progresso, porque nós somos espíritos que vêm de encarnação após encarnação, adquirindo essas experiências, e a dor faz parte dessas experiências, para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos nos transformar, né, e seguirmos no caminho do progresso com as nossas conquistas, né, para assim sermos verdadeiros cristãos, né? Então, esse convite que o Mestre Jesus nos faz, que Kardec vem nos trazer todo esse processo, e as instruções dos Espíritos vêm nos colocar, vêm nos fazer raciocinar, né, por toda essa transformação que nós precisamos passar, não permitindo que a violência faça parte do nosso dia a dia, para que nós possamos progredir junto com o nosso planeta, né? E aí agora é o Adriano, porque eu já me alonguei bastante, e o nosso amigo vai terminar aí fazendo a outra parte do nosso estudo. Vamos lá, Adriano. Obrigado, Ju. Belíssimas observações. Escutando você, né, falando a respeito dessas questões da violência, trazendo para a gente a atualidade que estamos vivendo, eu lembrei a respeito do que a gente estuda no Evangelho, né, tanto no Antigo Testamento também, sobre a pena de talião, né? A pena de talião, muitos acham que é somente olho por olho, dente por dente. Na realidade, não é, né? Faz parte de
um modo de se interpretar a lei divina, a lei de causa e efeito, né? E sendo lei divina, não ocorre mudança. E entendendo Jesus que ele não veio, né, mudar a lei, e sim dar o verdadeiro sentido, a gente vai entender que a pena de talião, ela se prolonga também no Evangelho. Então, quando, na época de Moisés, ele coloca o olho por olho, dente por dente, na realidade, pena de talião quer dizer rigorosa reciprocidade entre o crime e a pena. Esse é o significado, né, de pena de talião. Que, ao interpretarmos o olho por olho, dente por dente, nós temos ali o criminoso e a vítima se sendo igualados, né, na atitude inferior, que é o crime. Então, aquele que comete um crime, né, a vítima tem o direito de cometer o mesmo crime, se não com o criminoso, mas com a família do criminoso. Então, você iguala, né, por dar esse direito, né, àquele que recebeu uma violência de ser violento também. Já em Jesus, né, ele aplica uma nova visão da pena de talião. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. No sentido de que é uma advertência, né? Não faça, porque você irá ter que resgatar as suas faltas. A primeira, a pena de talião, na visão mosaica, olho por olho, dente por dente, dá o poder de se fazer justiça, entre aspas, ao homem. A segunda dá o poder de se fazer justiça a Deus. Só que a justiça nas mãos dos homens é vingança. A justiça nas mãos de Deus é a verdadeira justiça. Então Jesus veio trazer uma nova opção. E nós temos hoje, né, no nosso meio, as duas opções, ainda temos as duas opções. Cabe a nós a escolha. E, infelizmente, tem muitas pessoas que ainda escolhem Moisés, a Jesus. Ainda vivem ao tempo de Moisés. Né? Então, você ter uma arma com o objetivo de matar alguém é você ainda alimentar o olho por olho, dente por dente. Obviamente, não se pode dizer que é cristão. Né? Apenas acho interessante falar disso, porque, na realidade, o Evangelho é uma grande oportunidade de ensinar. Não é à toa que Jesus é dito mestre. Ele quer nos ensinar. Né? A gente tem dificuldade, muitas das vezes, de aprender, e maior dificuldade ainda é colocá-los em prática. Mas aí, dando continuidade, né, às bem-aventuranças, ou seja, bem-aventurados que são brancos, aqui que nós devemos lembrar, nunca é demais lembrarmos, né, que as bem-aventuranças elas fazem parte dos ensinamentos, né, proferidos por Jesus no Sermão do Monte. Né. Não devemos esquecer também que Jesus, né, na grande maioria das vezes, ele dirigia os seus ensinamentos aos deserdados da terra, né, ou seja, aos sofredores, aos miseráveis, aos doentes, aos oprimidos, bem lembrado pela Juliana no início dos nossos estudos. Não quer dizer com isso, né, que aqueles que viviam na fartura fossem ignorados pela misericórdia divina, obviamente não. Mas é que a necessidade, ela acaba que desperta, né, os sentidos que nos ligam a Deus. Eu trouxe aqui, e é interessante também lembrar aqui agora, né, o livro Boa Nova, que a Juliana nos trouxe. Por que a gente usa muito o livro Boa Nova? A espiritualidade, ela tem, né, como espírito, no plano espiritual, a possibilidade da regressão, a possibilidade de estar observando os fatos ocorridos no passado, né, através da regressão, da memória. Inclusive, isso é possível se fazer até encarnado. Não é recomendado em qualquer situação, mas isso é possível. Então, Humberto de Campos, assim como Emmanuel também, há 2000 anos, 50 anos depois, ele traz, né, para nós momentos do passado e traz com riqueza de detalhes. Né? Então, ler o livro Boa Nova é justamente dar
quase que ao lado de Jesus, ao lado dos apóstolos, né, vivenciando aquele momento em que temos a oportunidade de, talvez, sentirmos, né, todas aquelas boas vibrações emanadas por esse grande irmão, que é Jesus, né, o maior deles, no sentido da sua moralidade. Então, realmente, é uma obra que ela é muito, né, requisitada, pesquisada, e quando se fala de Evangelho, com certeza, talvez seja a maior requisitada. Então, eu trouxe aqui, vou colocar para vocês, um diálogo entre Jesus e Mateus, no mesmo capítulo, né, que fala das bem-aventuranças, né, que é o capítulo 11, em que Jesus está conversando com Mateus a respeito dessas boas aventuranças. Então, vamos lá. Olha aqui. Jesus fala o seguinte: aos vencedores da terra, os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-nos tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos, na coragem tranquila que revela, um sublime reflexo da presença do nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Então, meus irmãos, as boas notícias, né, referidas por Jesus, né, são o Evangelho, ou a Boa Nova, também como era conhecida também essas duas notícias. Então, quando Jesus diz que os vencedores da terra não necessitam de boas notícias, ele não está querendo dizer, né, que aqueles em que falamos antes, né, que estão ali vivendo na fartura, na riqueza material, eles são ignorados pela misericórdia de Deus. Eles não são. É que, na verdade, né, esses espíritos, eles não estão abertos a mudanças. E aí nós podemos lembrar, né, a resistência que Jesus sofreu entre os fariseus, os doutores da lei, né? Porque Jesus, esses núcleos, né, sociais representavam a aristocracia local. E o que acontece? Jesus, a proposta dele, do seu evangelho, era justamente a mudança, né? Era uma maneira de enxergar diferente. E, obviamente, que isso mexia com eles, né? Ou seja, para eles, eles estavam super satisfeitos na condição que viviam, estavam acomodados. Mas uma das principais mensagens do Evangelho é justamente a renovação, a reforma íntima que se deve operar em cada um de nós. Nesse sentido, né, para que o Evangelho ele se torne um instrumento gerador de esperança, né, de dias melhores, se faz necessário que estejamos conscientemente receptivos a ele. E isso requer muito esforço, abnegação, despojamento, ou seja, requer o concurso da verdade. A obediência e resignação, que são os assuntos que Kardec nos traz também nesse capítulo, que são duas virtudes ensinadas por Jesus. Mas o homem, muitas vezes, as confundem, né, com fraqueza e negação dos sentimentos. E aí, mais uma vez, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, o irmão Lázaro, ele nos traz a seguinte reflexão. A obediência é o consentimento da razão. A resignação
é um sentimento do coração. E o consentimento, meus irmãos, o consentimento sincero, ele só pode se dar se há o conhecimento das coisas. É onde a gente observa a aquisição da razão. Jesus, ele veio até nós, né, ele encarnou, né, entre nós, né, quando a sociedade romana ela sofria, né, dos falecimentos da corrupção. Por isso, não pôde ser compreendido. Os valores materiais falavam mais alto. Infelizmente, né, nós ainda, né, ainda estamos nessa batalha travada entre as questões espirituais e as questões materiais. Ainda estamos vivenciando isso. É verdade, né, que com as inúmeras aquisições, né, do conhecimento da humanidade, né, o ser humano ele se faz merecedor de muitas bênçãos, justamente pelas vitórias, né, que trazemos na nossa caminhada evolutiva. É verdade, nós realmente evoluímos muito, principalmente nas questões intelectuais. Mas ainda nos falta o quê? A conquista principal, né, que é justamente a virtude maior, exemplificada por Jesus, que é o amor. E aí, Lázaro, de novo, ele nos traz essa reflexão, vai falar justamente sobre isso. Olha o que ele coloca para a gente. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício, a indiferença moral. Pois é, Lázaro estava certo, né? Quando ele nos fala isso. Por quê? Hoje a gente observa que o ser humano ele foi capaz, né, de colocar, por exemplo, um robô no solo de Marte, mas não se importa muito, né, em ver pessoas, por exemplo, né, no continente africano, morrendo de fome. Então, o que Lázaro nos traz é uma reflexão profunda. Ou seja, a nossa preocupação principal, obviamente que a preocupação principal de toda uma geração nossa, né, foi adquirir conhecimento. Sabemos que isso faz parte, né, da evolução do ser humano. Perfeito. É um degrau a ser vencido. Né? Mas a observação de Lázaro, ela nos faculta justamente, né, a possibilidade da reflexão de que, né, não é através do conhecimento intelectual que iremos evoluir moralmente. E esse é justamente um exemplo disso. Né? Nos falta sensibilidade para vermos principalmente coisas que estão mais próximas de nós, né? E que precisam da atividade em si, né? Uma atividade social, uma atividade de interesse pelo próximo, né? Para que possamos superar justamente esses obstáculos morais. Então, obedecer, resignar-se requer conhecimento, requer consciência, requer vontade. Requer entendimento de que só o trabalho no bem, né, a aceitação sem reclamar dos desígnios de Deus, embora devemos, é lógico, trabalhar para mudar as coisas erradas, quando possível, né, somente isso nos fará herdeiros de uma terra regenerada, como Juliana nos lembrou há poucos instantes. Né. Caso contrário, o Espírito Lázaro ele termina a sua mensagem, né, sobre obediência e resignação, nos advertindo. Olha o que ele nos coloca. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos.
Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o lápide e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da duplação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Então, nessa forma, quer dizer, é nessa advertência que devemos prestar atenção, principalmente, né, do que estamos fazendo, do nosso conhecimento, né, da nossa oportunidade da reencarnação, como bem lembrado pela Lena na sua prece inicial. Né? Esse é o objetivo do Evangelho. Fazer com que a pessoa ela possa refletir sobre a sua própria vida, sobre a sua oportunidade de evolução, sobre a sua condição como instrumento de auxílio na obra do Todo-Poderoso Pai. Dessa forma, a gente, então, passa para o item seguinte, que é a cólera. Então, o que acontece? Kardec ele nos enche de esperança, né? Fala aí das coisas boas que podemos alcançar através dos nossos esforços, tal, mas no final do capítulo, para encerrar o capítulo das bem-aventuranças, o que ele faz? Nos traz de volta a nossa realidade. Afinal, a cólera, né? Ou a fúria, né? É outra maneira de falarmos dela, né? Está sempre esperando uma oportunidade para se manifestar. Né? Lembrei agora da Lena de novo, né, Lena? Olha aí, olha o trânsito aí, né? Doido para se manifestar, né? Quer dizer, para fazer a gente perder a paciência, perder o equilíbrio, né? E realmente é a nossa realidade. Não é à toa, Lene lembrou, Juliana lembrou, eu estou lembrando, mas com o auxílio do estudo, né, do Evangelho, a gente tem a oportunidade de, quando estiver lá no trânsito, de acontecer alguma coisa, opa, peraí, rapaz, a Lene falou, a Juliana falou, o Adriano lembrou. É para isso que serve o estudo do Evangelho em qualquer religião. É para essas coisas realmente a gente precisa estar atento. Né? Então, ao falar da cólera, né, nesse capítulo, e Kardec ele menciona principalmente o orgulho, né, que estimula, né, o ser a pensar que é mais importante do que os outros, que merece maior atenção, mais privilégio. E aí, quando ele é contrariado, ele se entrega à fúria. O termo até usado aqui, né, se entregar à fúria, né, o termo entregar ele é usado até corretamente, porque, obviamente, a fúria, quando falamos de fúria, de cólera, aqui não estamos falando apenas de um sentimento de contrariedade, de uma irritação. Sim, obviamente que não. Né? A gente está falando aqui justamente do indivíduo chegar assim, a perder o controle sobre as suas vontades. Né? Algo realmente assim, escandaloso. Né? Então, muitas das vezes, né, posteriormente, com o passar do tempo, ele vai e se arrepende de ter agido, né, de tal forma. E aí, tanto o espírito de Hahnemann, né, quanto o espírito protetor, que são as duas psicografias que Kardec traz, né, nesse item da cólera, né, eles nos orientam a conter essa fúria, a nossa obrigação. Eles nos dizem que a cólera pode até não excluir certas qualidades do coração, mas nos impede de fazermos o bem. Obviamente, o indivíduo encolerizado ele está impregnado de maus sentimentos. Não quer dizer que ele seja de todo mal, obviamente que não. Mas essa impregnação impede, talvez, de poder até agir, né, de uma maneira melhor. E assim, ao falar isso, né, a gente vai lembrar daquelas pessoas que muitas das vezes dizem, né, eu sou desse jeito mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim, ler engano. Né? Isso
quando os próprios espiritualidades nos traz, Hahnemann, esse espírito protetor, eles dizem que isso é um medo engano. Nada mais é do que a falta do esforço e da vontade. Olha o que eles nos colocam, nos trazem. Né? Na realidade, o Hahnemann nos traz a respeito disso. O corpo não dá cólera àquele que não tem. Do mesmo modo que não dá os outros vícios, não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Então, meus irmãos, dessa forma, a gente observa, né, que quando a gente fala ali da questão do uso da vontade, que não pode ser diferente, né, falamos da obediência, resignação, falamos da cólera. O que é necessário é a ação do ser humano. A gente não pode ficar parado. Eu escuto muito isso. Jesus veio para me salvar. Deus vai me salvar. Inclusive, e até no meio espírita mesmo, né, no movimento espírita, quando fala do retorno de Emmanuel, como se falaram assim, isso, Emmanuel vai reencarnar em São Paulo, na data tal. E assim, como se fosse uma expectativa de alguém que fosse nos salvar, que seja, fosse a única esperança para a nossa redenção. Né? Isso não vai acontecer. A salvação que o Evangelho nos traz, o Antigo Testamento traz, a salvação é individual. É o esforço, é a evolução moral e espiritual de cada um. Então, o Espiritismo ele nos faculta o entendimento de que, né, o ser humano precisa trabalhar, vencer as suas paixões, né, submeter-se às vontades do Todo-Poderoso, entendeu? Para que seja merecedor de algo melhor. Então, obviamente, na visão do Espiritismo, esse algo melhor seria o que está mais próximo da gente, o mundo de regeneração. Mas, na realidade, a gente não sabe muito bem o que é isso. Isso não vai acontecer de uma hora para outra, como já falamos aqui. Isso é gradativo. Isso vai ser uma conquista que, ou seja, ninguém vai dizer para você, agora você estava ontem no mundo de provas e expiações, hoje a gente já está vivendo aqui no mundo de regeneração. Não é assim. Essas conquistas, elas são paulatinas, né? Então, meus irmãos, a gente precisa se desprender dessas coisas, né? A gente tem ali, de Moisés para Jesus, se não me engano, 3.000 anos, de Jesus para o Espiritismo, 2.000 anos, 1.800 anos. Então, nós somos espíritos milenares. Então, devemos nos preparar para sermos espíritos multimilenares. Entendeu? A gente precisa parar de pensar nessa questão do tempo, do imediatismo. A gente precisa viver bem. Parar de ter medo da morte para que possamos viver bem a vida. Né? Precisamos entender que assim, o instrumento espiritismo, ele nos traz, né, principalmente fala muito a respeito da questão da morte, para que justamente possamos perder o medo. Para que possamos ter realmente a consciência de que a morte não existe. É uma passagem. E temos a oportunidade de estudarmos, inclusive, né, os pormenores dessa passagem no livro Céu e Inferno. Vocês terão a oportunidade de passar por lá. O Espiritismo cita detalhamento dessa questão da passagem, que é justamente para poder fazer com que você entenda tudo isso, esse processo. E que muitas das vezes a gente não entende, esquece, e já passamos várias vezes por isso. A gente tem tanto medo, às vezes, de morrer, quando tem de reencarnar. É isso que as histórias dos livros complementares nos trazem. A gente vive com medo. Mas, na realidade, ou seja,
acho que hoje temos mais medo do que tínhamos antes. E é esse o objetivo do Evangelho, a boa nova. Justamente isso, né? Fortalecer o espírito. Bem, então é isso, meus irmãos. Essa é a mensagem que eu gostaria de dar. Eu vou dar uma observada aqui na parte do canto lateral aqui, para ver se tem alguma pergunta e tal. Enquanto isso, eu passo aí para a Juliana e a Helene, se quiserem fazer algumas observações. Querem fazer alguma observação, Juliana, Helene? Você estava falando aí, Adriana, agora no finalzinho, né? Dessas nossas conquistas, enfim, dessa nossa caminhada, né? Rumo ao progresso. Eu até comentei aqui que você falou, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Isso já não cabe mais para a gente, né? A gente não pode usar isso como desculpa, porque a gente sabe que a oportunidade da encarnação é justamente para que nós possamos ir buscando essa transformação, né? E aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes de nós entrarmos aqui, nós três. O que é certo, ele vai passar por todas as mudanças da humanidade e vai continuar certo, né? Porque é o que vai nos acompanhar, vai fazer parte das nossas conquistas. Agora, o restante, tudo isso vai passar, porque nós vamos aprendendo e vamos olhando de uma outra forma, né? E aí vamos aprendendo o certo, né? Vamos conquistando o que é certo, né? E isso é a misericórdia do Pai, né? Fazendo-se presente em todos os dias aí para gente. É um capítulo muito enriquecedor, né? Verdade. E nos convida mesmo. Né, Juliana, Helene, quando assim, o ser humano ele busca, né, as respostas para as suas perguntas, como a gente inclusive já falou a respeito disso, quando uma casa espírita recebe aquele ser que está em aflição, ou uma outra casa religiosa, isso acontece em todos os lugares, né, e ele, ao, né, se adaptar realmente, né, como ser humano, como criatura divina, quando ele consegue realmente se situar como uma criatura divina, e, através do estudo do Evangelho, ele começa a entender realmente os motivos das suas aflições, o motivo de poder estar vivendo entre diversos seres, né, que pensam diferente, né, a diversidade da vida, e ele consegue compreender que ele é realmente, né, apenas uma unidade, um todo, e que essa unidade do todo é tão importante quanto o todo, né, ele passa a dar mais valor à sua vida. Passa a entender de que ele não é controlador da vida. E isso, acho que acaba que acalma ele no sentido de continuar vivendo. Né? Ou seja, ele precisa, né, entender que a sua ação, ela principalmente vai poder, né, fazer alguma modificação mais para ele mesmo. Ele pode até mudar um pouco, de repente, algumas pessoas que podem se inspirar nele, ou seja, Jesus é um grande inspirador, mas é como eu falei, Jesus não pode me mudar pela vontade dele. Eu tenho que me mudar pelas experiências de Jesus, pelo exemplo dele. Então é o que acontece isso, ou seja, ninguém vai fazer por nós senão nós mesmos. É isso que a gente tem que entender. E Deus, ele nos oferece esses instrumentos a toda época, desde Abraão, né? Seria o suporte, né, que é dado para a humanidade para que a gente tenha um norte. Então, ou seja, Abraão teve no Deus único norte. Jesus, Moisés, teve o norte, né? Ou seja, Deus através da lei. Jesus, ele obviamente como o espírito mais elevado, né, que tivemos entre nós, ele veio dar o seu próprio exemplo, porque ele já passou por todas as experiências que iremos passar. E agora nos traz a participação de toda a espiritualidade, né, para que num conjunto venha trazer essa contribuição de orientação. É o que se pode fazer, é orientar. Agora as escolhas e a vontade é nossa.
Vai depender da gente. E é aí que surge a responsabilidade. Ou seja, se eu fizer certo, eu vou ser merecedor. Se eu fizer errado, eu sou responsável pelos meus erros e eu mesmo que tenho que consertar isso. Nada mais justo, né? Nada mais justo, é isso aí. Então é isso, Isso gente. mesmo. Agradeço muito a todos pela participação, pela presença aqui no nosso estudo. E já que não temos nenhuma pergunta aqui no chat, a gente vai pedir a Juliana para fazer a nossa prece final. Vamos sim. Então, agradecendo a todos, né? Desejando uma boa semana, uma boa noite. E esperamos vocês na próxima segunda-feira, né? Para continuarmos com os nossos estudos. Então, vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, elevarmos nossos pensamentos ao alto, agradecendo pela oportunidade do conhecimento, pela oportunidade de estudarmos tantos ensinamentos valiosos que vêm preencher, nos consolando, nos alertando e nos convidando a essa transformação, né, de todo o dia, que nos levarão às nossas verdadeiras conquistas, para que possamos progredir, para que possamos evoluir rumo à perfeição moral, né, compreendendo de que fazemos parte desse todo, mas cada um com a sua responsabilidade e com o seu compromisso assumido a cada nova oportunidade de reencarnar, a cada nova oportunidade de conviver no mundo material para progredir. Então, que nós possamos estar sempre envolvidos pela doce e serena paz do Mestre e Amigo Jesus, pela sua afabilidade, pela sua doçura, pela sua mansuetude, pela sua paciência, e que possamos, a partir daí, também doarmos, né, todos esses bons sentimentos, todas essas boas conquistas para todos aqueles que estão próximos de nós, né, nesse convite que o Mestre nos faz todos os dias. Então, que envolvidos, abraçados, acalentados, nós possamos nos despedir na noite de hoje, lembrando que estaremos juntos na próxima semana, esperando por todos aqueles que quiserem estudar um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais do Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos. Que possamos todos ficar com o nosso Pai de amor, de bondade e de misericórdia. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ok, meus irmãos, então até a próxima semana. Fiquem com Deus. Valeu. Até. Até segunda, gente.